Nós celebramos com alegria hoje a ascensão do Senhor, a sua volta ao convívio do Pai. Sentado à direita de Deus, Jesus continua olhando pela humanidade, que também caminha para a glória, destino de todo fiel seguidor de Cristo. Neste dia das comunicações, a Igreja reafirma seu compromisso de anunciar ao mundo todo a verdade do Evangelho, com os meios modernos de comunicação. Também nessa liturgia, elevemos nossas preces pelas mães e todas aquelas intenções que fizemos neste dia a elas dedicado. Iniciemos então com alegria cantando. Era pequeno, nem me lembro. Só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãos nas Ave Marias que eu rezava. Eu sempre engolia umas palavras e muito cansado acabava dormindo, mas dormia com quem amava. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que me chamavas de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus, Ave Maria, Mãe de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, na comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de... Queridos irmãos e irmãs, reconheçamos-nos pecadores, para que, perdoados, possamos ser dignos de ouvir a palavra que o Senhor nos vai dirigir e nos aproximarmos da mesa eucarística, o corpo e o sangue de Jesus, alimento dos homens que caminham em direção à pátria do céu. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do mesmo Espírito Santo, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação.
pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvemos o Senhor, cantando glória a Deus nas alturas, batendo palmas. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória, glória, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador do mundo, ao Filho Redentor dos homens e ao Espírito de amor, Deus sempre glória, glória, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito, glória. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, a ascensão do vosso Filho já é nossa vitória. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, os membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, a Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, do qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não vos cabeis saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o cobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceu então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui, parados, olhando para o céu? Esse Jesus, que foi levado para o céu, virá do mesmo modo como fostes vistos partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou.
O Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano, que domina toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra. Ao som da harpa acompanhais os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações. Está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria que vô-lo revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está a vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa nomear, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.
Palavra da salvação. Hoje a tônica da liturgia da palavra é o envio que Jesus faz aos seus discípulos com um único objetivo: anunciar, proclamar, comunicar o amor de um Deus que se manifesta por duas ou em duas faces. A primeira face é a face de um Deus Pai, que cuida, que cria, que salva e que redime. Um Deus que, por amor, criou tudo quanto existe. E não só os homens e os animais, mas a criação inteira. Com o poder da sua sabedoria, da ciência. Essa sabedoria que aparece como a arquiteta quando Deus criou tudo quanto existe, segundo toda a literatura do Antigo Testamento, e que no final dos tempos, esta sabedoria se fez carne, veio habitar entre nós, abandonou os aposentos divinos, abandonou a roupagem de Deus para se revestir da nossa humanidade. E então aquele que em primeira mão era a sabedoria com a qual Deus criou tudo quanto existe, passa desde o momento em que encarna no ventre de Maria, a mãe de todos os agraciados, substituindo assim a mãe dos mortais, que é Eva, e aí inserimos a vocação materna de cada uma das mulheres, de cada uma de vocês mães que estão aqui, porque colaboram e participam da maternidade divina ao assumirem o compromisso que Adão e Eva fizeram enquanto homens e mulher, homem e mulher, que geraram estes homens que nós vivemos, propensos para o pecado, para o mal, mas que com a graça de Deus renascem em Maria para se tornarem homens novos e mulheres novas. Assim Maria se converte a mãe do homem novo. Embora sejamos filhos dos homens, e porque Jesus participa desta realidade ao se fazer homem, com ele e nele nós somos agraciados. E o segundo lado da personalidade de Jesus é exatamente aquele que ele tinha antes de vir ao mundo: Filho de Deus. E com a sua encarnação, ele se torna não só filho do homem, por ter nascido entre os homens, mas continua sendo filho de Deus. E como filho de Deus, ele soube suplantar o pecado, e daí a expressão: Jesus Cristo se fez em tudo igual a nós, menos do pecado. Menos do pecado para quê? Para que todos nós, pecadores, pudéssemos ter a graça da superação e da vitória. Então, na primeira leitura, tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 11, nós nos deparamos de um texto que nos introduz na narração dos atos daqueles que foram os chamados por Jesus para o apostolado. Os Atos dos Apóstolos. Jesus, antes de entrar no reino da glória, ele preparou os seus discípulos. Depois de o ter preparado, ele os leva à montanha mais alta e aí faz o último discurso de despedida. E faz uma recomendação: não se retirem de Jerusalém até que se realize a promessa que Deus havia feito. As pessoas perguntam: é agora que vai restaurar o reino de Israel? Porque Jesus aí, ele já tinha passado pela paixão, morte, tinha ressuscitado.
aquele um pouco de tempo não me vereis e pouco depois ver-me-eis, se realizou com a ressurreição. E quando Jesus aparece, os discípulos pensavam que estava tudo então concluído, Jesus não partiria mais. Mas aí vem o discurso: não vos compete a vós saber a hora, não vos compete desde agora saber se vai se realizar ou não vai se realizar. O que a vós compete é que tenhais a firme certeza de que recebereis o Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Lucas faz uma reapropriação dessas palavras a partir daquilo que Marcos nos diz no seu texto, capítulo 16, versículos 15 até ao versículo 20, com certo acréscimo de uma literatura vinda de um outro texto do evangelista sinótico, Lucas no seu evangelho, Mateus no seu evangelho, e João vai narrar o episódio da ascensão de Jesus de uma outra forma. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, ele então nos diz: no meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, que significa filho de Deus. Teófilo, que significa aquele que ama a sabedoria. E essa sabedoria não é outra senão aquela que é Jesus, que no começo de tudo criou com o Pai, a obra testemunhada pelo Espírito Santo. E assim, nós tínhamos o Pai que criou, porque constantemente Jesus dizia, nesse dia do discurso da despedida: eu vou para o Pai e vosso Pai, vou para o meu Deus e vosso Deus. Já não me perguntareis, porque tudo será concluído. Mas, entretanto, faltava alguém para dar sequência àquilo que é a obra planificada da salvação em Jesus Cristo. E quando ele diz: eu vou, quando eu tiver ido, vou enviar-vos o Paráclito. Se o Paráclito não vier, vós não tereis alguém que vos fortaleça, que vos declare tudo, vos revele tudo o que eu vos ensinei. Jesus está dizendo que é necessário que aquela obra que foi criada na presença de 3 pessoas, no livro do Gênesis, quando Deus disse: haja luz, apareça a terra, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o escritor sagrado diz que o Espírito pairava sobre a água. O Espírito é a testemunha de que o amor de Deus criou com a sua sabedoria. E então era necessário que a presença dessas 3 pessoas se fizessem reais também na nova criação. Agora não mais criada, mas recriada, salva, redimida por Jesus Cristo. E então, quando Jesus diz: recebereis o Espírito Santo, ele está querendo dizer que com a minha ida ao céu, Deus mandará o Espírito Santo para ser a testemunha, como também no Antigo Testamento o Espírito testemunhou a obra que Deus estava fazendo. Ao enviar os seus discípulos, Jesus diz o seguinte: idem por todo mundo, sim, não para batizar, primeiro, mas para anunciar o Evangelho. Os sacramentos são o resultado da conversão. Lembremos-nos daquele homem que saía de Jerusalém, o eunuco etíope, governador das propriedades de Candace. Saía de Jerusalém e ia para sua casa. E pelo caminho ia lendo um texto do profeta Isaías.
E o Espírito Santo induz Filipe a descer por aquele caminho. E ouve o eunuco lendo em alta voz. Abeira-se do carro e pergunta: por acaso entendes o que lês? Aquele homem responde: como é que vou entender se ninguém me explicou? E então o homem, Filipe, entra no carro e faz uma caminhada. E ele vai explicando. Saiamos desse texto, vamos para aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, falando da frustração que estavam sentindo ao voltarem para sua casa. Esperavam que Jesus Cristo tivesse ressuscitado, esperavam que Jesus Cristo restaurasse o reino de Israel, como ouvimos nessa carta que Lucas nos descreve. Mas Jesus aparece no meio deles e vai caminhando com eles, vai explicando toda a Escritura e as passagens que diziam respeito a ele. E aqueles 2 discípulos sentem o seu coração ardendo lá dentro. E cheio de alegria, quando chegam a casa, eles convidam Jesus a entrar na casa, mas Jesus, fazendo menção, aceita ficando com eles. Ao partir do pão, ele se lhes dá a conhecer e imediatamente desaparece. Ardem-lhes o coração, abandonam o medo, a tristeza, a angústia e encurtam-se as distâncias e voltam para Jerusalém para testemunhar que Jesus Cristo tinha ressuscitado e que havia aparecido a eles. Voltando para o texto de eunuco, depois da explicação, encontrando a água, eunuco diz: temos aqui a água, o que me impede mais de ser batizado se eu já acreditei? A dimensão da importância de receber o sacramento depois da conversão, depois do anúncio, o querigma. E o anúncio, o querigma, produz dentro de nós a conversão, a mudança de vida. E a mudança de vida, a conversão, faz-nos aproximarmos dos sacramentos. Então, quem acreditar e for batizado, este será salvo. E quem não for batizado, claro, não será salvo. E mais, aqueles homens e aquelas mulheres que vão anunciar o Evangelho, eles verão sinais atrás deles. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome. Não é só o padre, mas também os leigos. Vocês, os leigos, vocês, as mães, vocês, os pais, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Onde existe o sal, a podridão não aparece. Quando a mãe diz: meu filho, Deus te abençoe, Deus lá em cima está abençoando o filho. Quando o pai diz: minha filha, Deus te abençoe, Deus lá em cima está abençoando o filho através e pelas mãos do pai e da mãe. Quando a igreja reza junto impõe as mãos sobre alguém que está endemoniado, a cura aparece. Falarão novas línguas. E esse falar novas línguas nos lembra o fenômeno do Pentecostes que celebraremos a próxima semana. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. São os sinais que acompanharão aqueles homens e aquelas mulheres que fazem parte da Igreja de Jesus Cristo e que levam no peito a missão, conscientes de que Jesus está com eles e faz com que a obra da salvação se realize. Terminado esse discurso, os discípulos veem Jesus sendo elevado ao céu por entre aclamações. Deus veio à busca do seu filho, mas agora já não vai sozinho, vai com a nossa humanidade. É por isso que a oração coleta nos dizia que a exceção de Jesus é a nossa glorificação. Porque Deus se fez homem, para que o homem se torne Deus. Com a exceção de Jesus, a nossa natureza, a nossa humanidade está lá subindo.
está indo lá para junto de Deus. E então cada um de nós já está com seu lugar garantido lá no céu, porque a nossa humanidade está lá. Só que essa humanidade precisa ser, este lugar, melhor dito, precisa ser reconquistado. Precisamos lutar. Como e de que forma vamos lutar? É através da perseverança. É através daquilo que Paulo diz na carta aos Efésios. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, nos dê um espírito de sabedoria, que nos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra os nossos corações à luz, para que saibamos a que esperança Ele nos chama e nos dá. Qual é a riqueza, a glória que está na sua herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos de acordo com a ação e força omnipotentes. E depois então ele vai revelando como isso aconteceu. E como pela fidelidade de Jesus Cristo à sua missão, Deus o traz para si, o levou para si e o coloca à sua direita, a fim de que nós compreendamos que a comunicação só é perfeita quando nós recebemos o feedback da mensagem que foi enviada. Assim, entendemos hoje, dia da comunicação, das comunicações, na mensagem do Papa Francisco, a verdade vos libertará. Entendemos nessa missão, nessa mensagem, a missão que Jesus nos confia: sermos comunicadores do amor de Deus, nosso Pai. Sermos mensageiros da verdade. Sermos aqueles homens e mulheres que, vindos de Deus, cumprem a sua missão neste mundo e depois têm que levar a notícia lá para o Pai, como Jesus Cristo fez. Ele veio até nós, trouxe-nos o rosto misericordioso de Deus, nosso Pai, agora voltou para lá junto de Deus e disse: cumpri a minha missão. Aquilo que o Pai me mandou fazer, eu o realizei. E é por isso que Deus o coloca à sua direita e lhe dá o nome que está acima de todo nome. Ele pôs tudo sobre os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal, para dizer que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, é o princípio e é o fim. É aquele que, tendo vindo até nós, padecido no Calvário, a morte mais horrível de todas as mortes, Deus o ressuscita e coloca-o à sua direita para ser aquele que, segundo a carta aos Hebreus, é o nosso intercessor. Está como advogado vivo para que tudo o que nós pedirmos a Deus, nosso Pai, por meio dele, nós o consigamos. Estamos exatamente neste lugar, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes, pedindo graças e bênçãos, não só por intercessão da Mamãe do Céu, mas também pelo seu Filho, porque é nele, por ele e com ele, todos nós alcançamos graças sobre graças. Só que, feliz ou infelizmente, para que ele entendesse a nossa situação, era necessário que viesse de uma mulher, de uma mãe. E essa mãe é Maria. E é por isso que, reunidos aqui nesta gruta, nós olhamos para Maria e dissemos: Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, e nossa mãe, intercedei por nós junto do teu Filho Jesus, para que com ele e nele nós possamos chegar até um dia, até junto de Deus nosso Pai, onde com Maria já beatificada como a rainha do céu e da terra, com São José, esposo de Maria, pai adotivo de Jesus, e com todos os santos e santas, São Sebastião, São Pedro, São Paulo, São Tiago, nós viveremos eternamente quando tudo se consumar em todo. Vamos agora nos colocar de pé. Vamos pedir por intercessão de Nossa Senhora a graça da fidelidade, de professar a nossa fé, a fé em Jesus Cristo, o único que cura,
o único que salva, o único que liberta, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da alma, na vida eterna. Irmãos e irmãs, a Jesus que subiu ao céu, sem nos abandonar, rezemos para que interceda ao Pai por todos nós, dizendo: Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Vós que subistes vitorioso para o céu, conduzi homens e mulheres à perfeição da caridade, nós vos rogamos. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Vós que sois sacerdote eterno e mediador da nova aliança, estáis sentado à direita do Pai, salvai o povo que vos suplica, nós vos rogamos. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Vós que voltaste à vida, depois de sofrer a paixão e a morte, e apareceste aos discípulos, confirmai nossa fé e nossa esperança, nós vos rogamos. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Vós que sois filhos da Virgem Santíssima, intercedei em favor de todas as mães, neste dia a elas dedicado, nós vos rogamos. Cristo, Rei da Glória, ouvi-nos. Deus, nosso Pai, acolhei com bondade as preces que humildemente vos dirigimos e concedei-nos um coração sempre voltado para as coisas do alto e não as da terra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti, Senhor. O pão e vinho são pra ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Senhor, para tuas mãos, sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nós vos apresentamos este sacrifício para celebrar a admirável ascensão do vosso Filho. Concedei por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com Ele até a pátria celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Nosso coração está em Demos graças ao Senhor nosso Deus. nosso dever e nossa
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Ele, após a ressurreição, apareceu aos discípulos e, à vista deles, subiu aos céus, a fim de nos tornar participantes da sua divindade. Por isso, o mundo inteiro exulta de alegria pascal. Os anjos no céu e os homens e mulheres na terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Dito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos de todas as mães falecidas que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros, nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, destacando as mães aqui na nossa gruta, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, se eu não sou digno de entrar na morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Chamasse para caminhar a vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me pusesse uma brasa no peito e uma flecha na mão. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes clamar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com as realidades do céu, fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde já está junto de vós a nossa humanidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa tarde. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Senhor, eu quero obedecer.